Olá, alunos do curso técnico em Química, alunos aí cursando o primeiro semestre em 2020. Hoje eu vou gravar esse vídeo para vocês, para a gente poder fechar assim com chave de ouro o nosso curso, tá? Então hoje eu queria hoje eu tenho três objetivos para vocês. O primeiro é falar um pouquinho sobre o material que eu deixei semana passada e a atividade também que alguns alunos já estão me respondendo. Depois, deixar com vocês um modelinho de relatório de aula prática, que vai poder ser usado em outras disciplinas, principalmente, né, quando a gente retornar para a escola, que as aulas práticas serão realizadas, e depois falar um pouquinho também sobre a avaliação, né, desse bimestre que a gente precisa estar fechando. Então vamos lá para o primeiro assunto, tá? Semana passada eu deixei uma breve apostila para vocês, bem resumidinha mesmo, sobre redação técnica, tá? Esse texto, ele chama a atenção da gente para alguns aspectos muito importantes na escrita, que a gente precisa estar se policiando. Eu sempre comento, não é porque a gente está fazendo um curso na área de exatas, né, que a gente tem que deixar de lado todo o conhecimento da língua portuguesa, tá? Porque, por mais que seja exato, na área de exatas o nosso curso, a gente precisa expor as nossas ideias, expor os nossos resultados. Então, existe uma maneira correta de ser feito isso, né? Então, nesse texto, ele vai chamar a atenção da gente para aqueles aspectos, né, da língua portuguesa, com relação a erros de concordância. Então, se está no plural no começo, tem que estar no plural no final. Se no começo a gente inicia com palavras no masculino, no final tem que terminar a concordância no masculino e assim por diante. E aí ele dá várias dicas, né? Como não deixar as frases muito longas, ou ainda não tão curtas também, que fica um pouco, não fica tão legal de fazer a leitura. Sobre pontuação, né, que principalmente a questão das vírgulas, né, em que momento que deve ser utilizada, a mudança de posição da vírgula pode mudar completamente o sentido da frase. Tempo verbal, no qual, assim, na prática pra gente, quando a gente precisa dizer o que nós fizemos, a gente sempre tem que colocar no passado, né? Então, foram realizadas, foram medidas. Então, é o tempo mais adequado para ser utilizado quando você vai descrever o procedimento realizado, né? Com relação à letra maiúscula, letra minúscula, então no meio da frase, quando que deve ser utilizado dessa forma. Grafia, então não é com G, é com J, é com acento, é sem acento, né? Repetição de palavras. Então é uma coisa que nos primeiros textos que vocês escreveram para mim, eu até comentei para alguns alunos, porque às vezes a falta de vocabulário faz com que a gente utilize as mesmas palavras, né, repetidas vezes. E isso empobrece um pouco a escrita, tá? Então, por isso que é tão importante a leitura. Quando a gente lê, a gente aprende novas palavras, certo? E aí o nosso texto fica bem mais rico. Depois, com relação à linguagem técnica, né? Então, quantas vezes a gente vê pessoas de outra área conversando sobre termos técnicos, né? Em termos técnicos aqui a gente acaba não entendendo. Na química também a gente tem termos técnicos, principalmente quando a gente vai falar de fenômenos químicos, né? Fenômenos físicos também. Quando a gente faz aquela descrição de reação química, né? De moléculas químicas, de nomenclatura. Tudo isso é uma linguagem técnica que vocês precisam aprender para inserir no nosso relatório, né? Que é o objetivo aí do curso também. Bem, eu vi algumas ideias aqui também, ó, essa questão do brainstorming, né? Tempestade de ideias. Sempre quando a gente vai começar uma escrita, é importante a gente, nesse momento, expor várias ideias, né? Anotar várias ideias. E depois você começa a selecionar quais que poderiam ser utilizadas. E em seguida, você organiza todas essas ideias de uma forma cronológica, né? De uma forma que tenha feche uma sistemática interessante para a apresentação. Então, eu estou olhando lá o mapa conceitual que alguns alunos já estão me passando.
né? Ainda não tô dando nota, porque eu gosto de avaliar meio que todos ao mesmo tempo e ainda tem alguns alunos para me entregar. Mas, no geral, vocês estão indo bem, né? Foi uma atividade que eu dei uma semana a mais, né? Porque essa semana eu não vou deixar nenhuma atividade para vocês, porque na próxima semana a gente precisa fazer a provinha, tá bom? Bem, em segundo lugar, eu vou deixar para vocês um modelo de relatório de aula prática. Eu vou compartilhar esse modelinho também com os outros professores da disciplina. Caso eles achem interessante, assim, quando a gente retornar para o colégio e a gente for fazer as aulas práticas, que vocês redijam, né, esse relatório com base no experimento realizado em cada disciplina. E como eu participo do suporte também de laboratório, eu vou estar junto com vocês, ajudando aí na escrita, ajudando nas aulas práticas, tá bom? Então, esse relatório, ele é um relatório bem simplificado, né, com tópicos bem diretos, mas muito característicos. Então, ele apresenta uma capa, né? Nessa capa você precisa dizer o título, né? Qual é o tema aí do seu experimento, os alunos, a disciplina, colocar o professor, que curso que é e a data. Depois você vem para a introdução. A introdução é quando você procura contextualizar a prática realizada com teoria, que alguns outros pesquisadores publicaram, tá? É um enriquecimento mesmo, né? A prática com a teoria. Objetivos, né? O segundo tópico, normalmente é o que já está descrito lá no procedimento experimental. Por exemplo, o objetivo pode ser efetuar a extração do ácido acetil salicílico, né, da vitamina C, lá em suco de laranja. Ou evidenciar a reação positiva para a presença de proteína. Então, é o objetivo do seu experimento. O terceiro tópico fala sobre materiais e métodos. É aqui em forma de lista, é comum aparecer em uma lista mesmo. Quais foram as vidrarias utilizadas? Erlenmeyer de 250 ml, Becker de 500 ml, bico de Bunsen, tá? Materiais. Depois, equipamentos. Foi utilizado uma centrífuga, uma balança, reagentes também. Utilizamos hidróxido de sódio, PA, né, álcool anidro. Então, colocar aqui todos os materiais utilizados, né, vidrarias e reagentes e também equipamentos. Depois a gente vem... outra coisa também, materiais e métodos. Então, aqui você pode colocar também metodologia, né? O método de umidade a 105 graus foi utilizado. O método de extração de proteína Kildall foi utilizado. Tá? Então, aqui também a gente pode colocar assim. No procedimento, a gente precisa escrever o passo a passo. Então, aqui a gente coloca da seguinte forma. A amostra foi condicionada à temperatura ambiente durante 2 horas. Ao atingir a temperatura de 25 graus, medida com termômetro digital, a amostra foi pesada, em seguida transferida para os frascos, né? Então, aqui, tô tirando aqui da minha cabeça mesmo um procedimento, mas aqui eu escrevi a teoria, mas é como se você estivesse falando, né? Explicando o passo a passo do seu experimento, tá? Resultados e discussões. Resultados de discussão. Aqui você vai dizer o que aconteceu, né? Então, após a reação, a solução apresentou coloração azul. Esse é o resultado. E a discussão. Isso indica que existia a presença de proteína, uma vez que, em presença do reagente tal, a solução mudaria de cor. Né? Então, você diz o resultado e explica o resultado. E por último, a conclusão, tá? Na conclusão, você precisa apresentar uma resposta direta. Não pode ter cálculos na conclusão, não pode ter gráficos, figuras, tá? Na conclusão, você pode somente dizer assim, como evidenciado, as amostras tal, mudaram de cor, que indica a presença de proteína.
tá? Então, você não vai detalhar muito. E por último, referências, tá? As referências, existem algumas normas, né, que dizem a ordem, né, das informações que devem ser apresentadas. No nosso curso não deu tempo da gente falar com detalhes sobre isso, mas coloquei para vocês 2 modelinhos, né, básicos para serem seguidos, tá bom? Uma referência sobre sites e uma referência sobre livros. E por último, o terceiro assunto, eu queria falar com vocês sobre a avaliação. Então, nossa avaliação vai ser na próxima sexta-feira. Eu não vou conseguir deixar muito tempo aberto, tá? Vou deixar apenas na sexta, sábado e domingo, porque eu preciso fechar a nota de vocês do bimestre, tá bom? O que vai cair nessa avaliaçãozinha, basicamente, as 2 apostilas que foram disponibilizadas sobre características de pesquisa científica e redação técnica, tá? E eu vou usar o mesmo formulário do Google Forms, naquele mesmo modelinho para vocês. Então, boa sorte e até a próxima aula.